bem-vindo a mais um Jovens PDC. Esse podcast que tem o intuito de nos fazer pensar, de alinhar a nossa vida com as Escrituras, com a Palavra de Deus e assim fazer com que a cada dia mais sejamos luz, sejamos sal e possamos refletir o brilho de Cristo por onde passarmos. Certamente você já viu a nossa convidada de hoje, mas antes de apresentá-la, eu queria te convidar para que você pegue esse episódio e compartilhe nas suas redes sociais, para que de alguma forma, se o Senhor ministrar algo ao teu coração, possa falar mais pessoas, certo? Então seja bem-vinda, Fernanda. E aí, Vanessa, obrigado pelo convite. Estamos aí. A Fernanda, para quem não conhece, ela é a coordenadora do nosso departamento infantil. Há quanto tempo, Fê? Eu coordeno ali há uns 5 anos, Vanessa, mas que eu sirvo no infantil fazem 12. 12 anos. Antes da gente entrar no Ministério Infantil, Fê, eu queria te ver como é que foi o teu encontro com Cristo. Nasceu num lar cristão, como é que foi? Não, pelo contrário, assim, eu venho de uma família bem disfuncional, né? E aí casei também, ninguém via na igreja, nada. Aí a minha irmã mais velha, né, a Zane, ela teve um encontro e aí eles nos apresentaram e hoje toda a nossa família vem, para a glória de Deus. Glória a Deus. Isso há quanto tempo, Fê? Faz 15 anos que eu conheço a Cristo. Sim, e logo ali na tua conversão, teu casamento também, tu estava num processo com a Alex. Sim, foi bem difícil, assim, porque a gente vinha de uma família realmente toda disfuncional, né? A Lívia tinha 2 anos e aí a gente chegou, assim, com a família toda destruída, né? Tanto, assim, tipo, meus pais, né? A Zane veio com problemas, nós chegamos assim, e Deus foi fazendo, né? Ela tinha problema com vícios, então ele foi passando por um processo de transformação muito lindo, assim, né? E hoje, para a glória de Deus, nós estamos todos aí. Todos servindo. Todos servindo. Sim. E Fê, como é que foi? Como é que tu foi parar no Ministério Infantil? Como é que tu começou a servir ali? Foi muito engraçado, Vanessa, porque eu sempre gostei muito de criança. Tanto é que lá na minha juventude eu comecei a fazer pedagogia e parei. Só que aí, quando eu cheguei na igreja, aí, né, tu entra, daí quando tu aceita Cristo, começa a passar pelas transformações, vem aquele primeiro amor, tu quer servir, tu quer... E aí, onde me chamavam, eu ia servir, né? E aí, um dia eu estava num culto de jovens, naquela época lá na 34 ainda, né? E aí, cheguei lá e aí a líder de jovens me pediu, tu não quer ficar com as crianças pra gente e tal? E eu disse, vou. Mas aí eu pensava assim, vou ter que subir lá pra cima e vou perder o culto. Sim. Né? Na minha cabeça era exatamente isso. Mas fui assim. E foi muito engraçado porque um dia, quando eu cheguei assim, eu comentei com uma irmã que estava na portaria, né? Hoje eu vou perder o culto. E tinha algo, era um culto especial, assim. Vou ter que ficar lá em cima com as crianças. E tipo assim, subi mega desanimada, né? E durante a aulinha, assim, até me esqueci, né? E quando eu desci, assim, né? Eu desci de uma maneira totalmente diferente, assim, sabe? E não aconteceu nada de extraordinário naquela aula. Mas eu desci de uma maneira diferente, assim. Quando eu cheguei ali embaixo, assim, foi onde eu tive o meu batismo com o Espírito Santo. Então, foi muito forte, sabe? Porque eu vi Deus ali confirmando algo já na minha vida. Hoje eu entendo, né? Na época eu não entendia. Mas foi uma experiência bem forte que eu tive com Jesus. Sim. E essa questão, Fê, porque a gente percebe que hoje em dia a gente está passando por uma fase de renovo, de transformação lá no departamento infantil. Porque por um período de tempo a gente tinha uma visão, a igreja tinha uma visão, não só aqui, mas em todos os lugares, né? De entreter, de tirar talvez as crianças do culto, porque está fazendo barulho, atrapalha, enfim. E descer ela para uma sala ou subir, né? Independente do local. E hoje a gente percebe que não, que é um culto. Como é que tu tem visto essa transformação? É uma transformação, assim, devagar, né? É uma transformação que a gente precisa apresentar para a igreja. Porque a igreja não estava acostumada, como tu falou, com isso. Era uma cultura criada, né? É uma cultura que é criada, e eu não digo assim aqui, na nossa igreja, mas no geral, numa forma geral, inclusive nas casas as pessoas acham, né? As mães acham isso. A gente leva para lá, mas lá tem escolinha, vão entreter, vão dar o trabalhinho para pintar, e algumas até nos cobram às vezes, né? Porque agora a gente não tem mais tanto isso. Então, é uma cultura, mas eu vejo assim que hoje em dia a gente cresceu muito nisso. Ainda tem muito o que crescer, sabe, Vanessa? Mas a gente cresceu muito nisso. Eu acho que hoje a igreja já consegue reconhecer que nós temos um trabalho com as crianças bem focado, né, bem intencional,
que a gente tem um culto realmente, não é mais aquilo ali, eles não estão num play, né? Eles não estão ali para uma brincadeira. Claro que acontece esses momentos, né? E precisa, né? Porque a gente precisa se conectar. Porque criança não deixou de ser criança. Não, e até porque para a gente se conectar com eles, a gente precisa ter esse momento, né? Mas eu lembro assim que antigamente a gente chegava nas salinhas e lá atrás, né, a gente fazia aquelas roupas e usava, né, os uniformes, tiara para chamar a atenção deles. E não que isso fosse errado, sabe? Mas eu vejo que a gente teve que evoluir com o tempo. Porque a gente teve que tomar uma posição assim. Eles vêm em 2 cultos por semana, né? Se a gente não for... Alguns, né? Porque a maioria vem em um culto. Um culto. De 1h30, no máximo, que eles ficam com a gente, né? Então, se a gente não for intencional, né? Nesse momento que a gente está com eles, né, Vanessa? É um tempo perdido. Porque hoje em dia, assim, ó... Tanto o diabo, as mídias, eles têm se jogado em cima das crianças, né? De todas as formas. A oferta é o dia inteiro, né? Desenho, escola. Então, é muito forte o mundo. Se nesses 2 momentos, um momento que eu tenho com eles por semana, se eu não for intencional, né? Se eu não trazer um alimento para eles... Sim. Talvez passa muito pela mentalidade da gente dar valor à criança como um ser espiritual também. Né? Talvez por muito tempo a gente pensou que criança era apenas criança, né? Quando ela crescer, eu prego o evangelho. Mas a gente percebe que quanto antes Cristo chegar, ela vai ter o seu encontro com Cristo, que vai privar ela de muita coisa, né, Muita coisa. Fê? E isso é uma coisa que a gente fala muito ali, sabe? Os professores, enfim, todos os voluntários do infantil. A diferença, né, que faz uma criança que ela tenha um encontro com Deus. A gente chegou, tu nasceu praticamente em lar cristão, mas a gente que chegou mais tarde, a gente passou por muita coisa, né? Mas a partir do momento que tu tem um encontro com Deus, que nem esse que eu te relatei, tu continua passando por problemas, mas é diferente. Porque tu tem alguém contigo, sabe? E é isso que a gente pensa. Se uma criança ali com 5, 6 anos, e a gente tem uma visão muito limitada, né, Vanessa? A gente olha para as crianças de uma visão muito limitada. Às vezes tu olha para uma criança com 5 anos, ela não está entendendo. E não é assim, né? Essa criança com 5 anos, tu imagina se ela tiver um encontro real com Jesus. A vida dela vai ser transformada, a história dela vai ser mudada. Então, é nisso que a gente se apega, assim, para estar trazendo coisas para eles e realmente levá-los a isso. Conta um pouquinho para nós, Fê, como é que é a rotina? Talvez tem muitos pais que nem saibam, né, como é que funciona. A criança, ela participa do louvor da igreja e quando ela desce lá para baixo, como é que vocês fazem com elas? Assim, a ideia é que o louvor vá para lá de novo. A gente teve ali um momento antes da pandemia que a gente estava assim, eles já chegavam e já iam. Mas hoje, até por uma estrutura, porque a gente está recebendo muita criança, a gente não está conseguindo. Isso é uma coisa importante falar. Eu estive lá em Santo Antônio há pouco tempo e uma das irmãs me falou, né, relatava, ela dizia assim, eu gosto muito do trabalho do departamento infantil de vocês, tudo. Tu me conta uma média de crianças que vocês atendem. Eu falei, nos cultos de domingo a gente atende uma média de 100 e poucas crianças. E ela fica, como assim? 100 e poucas uma igreja, crianças? né? Porque Viamão tem essa coisa de ter muita criança, muita né? Criança, muita é uma média criança. De quê, Fê? De 100 e pouquinhas, né? A gente tem, tipo, cultos, assim, que tem algum evento, tipo, o batismo é 110, 120, 130, às vezes um pouco menos, porque a gente vê também que hoje em dia a igreja está muito separada. Aquele que vem na quarta não vem no domingo, né? Diferente o público, né? O público bem diferente. Mas é essa média, sem falar que a gente tem alguns cultos da manhã também, né? Então, a gente recebe essa média de crianças. Mas voltando lá, a gente desce, então, eles descem depois do louvor. E aí eles já entram para a sala, nós temos ali uma divisão de faixa etária de 2 anos, né? Tipo, de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nós temos, os professores, eles são bem direcionados nisso. Então, tipo, 3 e 4 a gente trabalha muito lúdico, né? A gente tenta trabalhar muito lúdico. A gente trabalha, tem TV na sala, aquela coisa. Os 5 e 6 a gente ainda trabalha um pouquinho lúdico, mas os 7, 8, 9 e 10, aí não, eles têm um alimento mais sólido. A gente faz procurar na Bíblia, faz trazer Bíblia. É realmente um culto.
A gente traz muita dinâmica, claro, que a gente tenta trazer tudo de acordo com aquela faixa etária. Com aquela faixa etária. E algo também que atraia eles, né? Porque também não pode ser algo maçante. Sim. Então, a gente sempre tenta colocar dentro daquela faixa etária algo bem interessante para que eles se despertem. E isso é interessante, né? Até o professor, ele ser direcionado para aquilo que ele mais se encaixa, né? Chamado mesmo, né? Porque hoje em dia vocês conseguem separar bem. Por exemplo, o professor que dá de 3 não vai lá dar pro de 10. Ele é diferente, né? É bem diferente. A gente tem professores com bem o perfil de 3, 4 anos, né? Ali que gosta, né, daquela questão mais de lúdica, pequenininho e gosta de fazer um material e de produzir aquele material. Até aquele professor lá dos 9, 10, que é mais sério e tal. Ou, né, geralmente os homens gostam da faixa etária, né? Agora nós também conseguimos isso, né? Então a gente está com 2 professores homens, né, que são maridos das profs, e isso é muito importante dentro do departamento, essa questão de ter essa presença masculina. Essa referência, né, Fê? Porque a gente percebe que tem muita criança que não tem uma referência paterna em casa, né? Muito. Eu acredito que assim, uns 40%, 50% não tem. Sério que o índice é tão alto assim, Fê? Além de muitos terem pais separados e tal, né? Eu vejo assim que muitos, tipo, os pais são muito ausentes, né? Inclusive a mãe, né? A questão de trabalhar fora, aquela coisa toda. Então, ter, assim, essa presença masculina é muito legal, né? Eu vejo que os meninos conseguem, assim, entrar em assuntos que às vezes nós não conseguimos, né? E eles enxergam diferente. Então, é muito legal. Precisa dessa diferenciação social, né? Também da criança olhar e ver, não, eu tenho, talvez em casa, tenho pai até, mas eu preciso também de um homem, um homem mesmo em quem eu vou me espelhar, principalmente um menino, né? Isso é bem importante. Eu relatei para o Rodrigo, teve naquele dia do Dia da Família, que ele deu uma aula, e o Lolo ficou muito tocado com a aula dele, assim. Ele contava em detalhes o que o Rodrigo tinha falado. Aí, quando eu contei pro Rodrigo, até para motivá-lo na fé, né? E ele disse assim, e eu saí desanimado, achei que ninguém estava absorvendo aquele conteúdo. Eu disse, não, tá frutificando. É importante essa referência masculina. É muito importante. Agora, acho que no outro domingo, a gente teve uma aula que a gente está falando sobre ideologia de gênero, né? Que é um assunto, assim, que volta e meia a gente fala nele, que é muito importante bater isso para eles, né? A identidade da criança. E ele conseguiu, né? Ele até colocou lá no grupo, assim, que ele fez umas perguntas e eles, os de 10 ali já estão envergonhados, já estão naquela pré-adolescência. Então, eles fizeram, tipo assim, as perguntas em papeizinhos, né? E colocaram ali. Para não se identificar. Para não se identificar. E eu achei muito legal aquilo, porque eles perguntaram coisas bem, sabe, que até nos assustou, assim, um pouco. Mas tu vê, eles conseguiram com ele se abrir daquela forma. Eu achei muito legal isso. E se vocês trabalham, por exemplo, tem um mês todo ali de aulas, vocês pegam um tema e batem o mês inteiro ali naquele tema. Isso. Geralmente a gente pega a mesma aula e aplica ela na quarta e domingo. A mesma aula que eu digo assim, o mesmo tema. O mesmo base tema. Bíblica. Mesma base bíblica, porque um jeito que um professor, né, faz, o outro não faz. Então a gente e até também para inculcar bem, né? Porque tem crianças que vêm nos 2 cultos, mas tem crianças que não vêm. Então, a gente faz assim. Geralmente, de 1 a 2 meses, a gente trabalha um tema. E aí, dentro desse tema, a gente faz ali alguns subtemas, né? Porque, que nem esse da ideologia, né? Foi um tema que está muito presente agora. Eles estão sendo bombardeados, né? Bombardeados. E é um tema que a gente já tinha falado um tempinho atrás, mas a gente viu a necessidade de voltar a falar. Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, né? O que eles estão sendo pressionados naquela ocasião, naquele momento, né? Isso. E aí bater biblicamente naquilo, né? Ainda mais com lares tão disfuncionais, né, Fê? Muito, sabe, Vanessa? A gente vê assim, a gente faz uma programação anual, ali um cronograma, mas durante o ano a gente vê as necessidades de troca, né? Porque, que nem esse tema, eu vi que uma mãe chegou com uma situação, outra com outra. Não, vamos pegar e vamos falar sobre isso, né? Sobre a importância de quem eles são, né? E eu vi, assim, nessas perguntas mesmo que o Rodrigo fez eles fazerem em sala de aula, perguntas tipo assim, eu posso ser homem ou mulher, né? Tipo, de crianças de 9, 10 anos, né? E é um tema que a gente bate tanto e eles ainda estão se questionando.
Então, nesse teu convívio, Fê, com as crianças, assim, o que tu tem observado que são as maiores demandas deles nessa temporada, assim? Eles estão sendo bombardeados pelo quê? Quais são os maiores conflitos que as crianças têm passado? eu acho que essa questão da ideologia é um conflito. A questão da carência também, Vanessa. Eu vejo, assim, crianças muito carentes, eu digo assim, de tudo, sabe? De questão de pai, mãe... de presença mesmo. De presença, biblicamente também falando, sabe? Eu vejo, assim, as crianças nossas, a gente fez agora uma Olimpíada e a gente fez ali o devocional, né? E a gente perguntava ali para as crianças, e tipo, acho que 90% das crianças não praticam um devocional. Né? Então isso algo tão básico, né? Foi uma média assim, eu me assustei realmente, assim, sabe? Quando eu comecei a olhar, eu disse, nossa. E por mais que a gente estimule e tal, eu sei que hoje o nosso dia a dia ele é muito corrido, né? E às vezes, né? Tu olha assim na internet as mães e tal ali, vê mães perfeitas e eu sei que o nosso dia a dia não é assim. Mas de alguma forma eu vejo, né, que como mãe, pai, a gente precisa agora, não é tipo assim, mas ele ainda é criança, sabe? Porque a gente tem essa... não precisa Tenho agora. tempo ainda. Ainda dá para correr. Não, é agora. A gente está perdendo os nossos filhos para as telas. Eles estão carentes. Daqui a pouco eles estão conversando com pessoas que a gente nem sabe. E acontece muito isso. Sim. Então, eu vejo uma carência das crianças, assim, pela presença, sabe? Inclusive pela presença de limites, né? Tu vê que crianças totalmente sem limites hoje. Tipo, 3 da manhã, alguns têm celular, né? Por mais que a gente diga para não ter. Mas, claro, né? A família libera. E aí, alguns têm. Então, alguns me mandam mensagem. Às vezes, eu vejo eles publicando stories, assim, no outro dia, 3 da manhã. Então, uma criança de quê? 10 anos? 7 anos. Ai, 7 anos. E aqui fica uma pergunta, né? Será que uma criança de 7 anos tem uma condição de ter um mundo tão aberto que o celular oferece? Porque isso é uma coisa que eu sempre questiono, né? Quando as mães me procuram, elas já sabem o que eu vou falar, né? Então, enfim. Às vezes você põe lá no Google, por exemplo, uma camiseta tal. Você vai pesquisar uma referência, enfim, quero comprar. E já aparece uma mulher de forma sensual. Será que uma criança tem condição de administrar isso? Né? Eu acho que é uma coisa para a gente pensar, assim, será que é apropriado? Um mundo tão aberto. E às vezes até a gente ouve, mas não tem, eu cuido, eu olho, mas... que oportunidades essa criança vai estar tendo com o celular, né? Será que faz mais bem ou mais mal? Sabe que tu vai entrar no YouTube ali, né? Já te manda para outro, assim. Até no Kids, né? Até no Kids, no que a gente... Assim, não adianta. Existe uma porta ali. Sabe? Eu sei que é mais difícil, né? Essa semana ainda escutei um pastor falando, né? Achei muito interessante, assim, que ele falou sobre esse tempo de pandemia, né? Que a gente sempre falava, a escola está oferecendo muita coisa e tem algumas escolas que trazem a ideologia muito forte, trazem, tipo, Halloween muito forte e tal. Quando os nossos filhos entraram para dentro da nossa casa, para estudar dentro de casa, somente a matéria, né? Ali... a gente reclamou muito. É verdade. Eu ouvi, foi o pastor Juscelio, eu acho, não? Eu ouvi. Então, e a gente reclamou muito, né? E é verdade isso. Era cansativo, era. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas, Vanessa, olha que oportunidade que a gente teve, né? Foi um ano, assim, que a gente teve a oportunidade de acompanhar os nossos filhos 100%, né? E eu vi isso, né? Vendo ele falar, me fez enxergar que baita oportunidade quando a gente pode estar junto, estar acompanhando, estar presente. Isso é um investimento. Eu vejo, assim, que quando a gente quer ser mãe, né? Mas a gente tem que saber que a maternidade, ela é uma renúncia, né? E pai também, enfim, né? A gente precisa investir nos nossos pequenos. Sabe que eu gosto de falar a maternidade como uma missão. Se você não tiver bem clara a consciência disso, de que você está dentro de uma missão, que aquilo é a tua prioridade no momento, ela passa. Os nossos filhos passam pelas nossas mãos, eles vivem ali aqueles 18 anos perto de nós, mas só passam. Mas agora, quando eu entendo aquilo como uma missão, eu preparo a flecha, eu ensino, discipulo, pastoreio. Verdade. De alguma forma, aquilo é a minha
prioridade. Eu sou intencional em tudo. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu não vou dizer que isso é uma coisa assim que... Não, exige muita renúncia. Dá muito trabalho. Às vezes você ministra a criança ali, você faz o devocional, parece que ela não absorveu nada. Quantas vezes, né? Você senta ali, filho, assim, assado. Ai, mãe, de novo. Sim, de novo. Mas passa uns dias, daqui a pouco você vê o fruto nascendo. Passa um mês, você vê o fruto nascendo. Então, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Mas eu preciso entender como uma missão. Até falando um pouquinho da Olimpíada, uma mãe chegou e me perguntou, né? Mas como é que tu consegue? Como é que tu conseguiu? Eu disse, irmã, às vezes era obrigando. Porque o mundo, né, Fê? Não sei se tu percebe isso. Mas o mundo, com a disciplina positiva e várias outras linhas de pensamento, diz que a criança tem que ser participativa naquilo que ela quer fazer. Ela tem que gostar. Mas algumas coisas eu preciso ensinar obrigando. Filho, é hora do devocional. Você a hora do banho, a gente não obriga o filho a tomar banho, a comer muitas vezes. Aí na escola? Sabe, eu vejo exatamente assim, Vanessa. O Caleb chegou para mim no início das Olimpíadas e disse, eu não vou participar das Olimpíadas, porque eu tô cansado. Eu disse, não é uma escolha. Ai, meu Deus, aquele tamanho cansado. Não é uma escolha, tu não tem essa opção, né? E eu acho que é bem isso, a gente não... Tem coisas que a gente não pode dar essa opção, né? Eu nunca dei a opção deles quererem ou não, tipo, vir na igreja, né? Porque às vezes acontece isso, muitas mães chegam e dizem, ai, cadê o fulano? Ai, não veio, hoje ele não quis, hoje quis ficar na avó, hoje tinha algo para ver e tal. Os meus filhos eu nunca dei essa opção, sabe? Não, nós vamos. E hoje em dia, como tu falou, no início ali às vezes vem com a cara emburrada, vem não gostando, mas depois chega aqui e não quer ir embora. Sim. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem coisas que, como pais, a gente precisa se posicionar. Tu vai fazer o devocional, tu vai participar das Olimpíadas, tu vai descer para a aulinha, a mãe vai contigo, eu vou investir em ti também, porque é uma coisa importante. Às vezes a criança vem e fica num celular durante o culto, né? Isso acaba comigo. Tu sabe que no domingo eu tomei no domingo não, na quarta passada. Eu tinha uma mãezinha assim sentada e a criança no celular e eu fui levar o Lou no corredor para descer, né, para a escolinha. E aí eu falei para ela, mãezinha, deixa que eu levo. E ela, não, ele quer ficar no celular. Aí eu falei, no final do culto nós vamos conversar. Aí ela veio conversar comigo e eu falei, mãe, se tu não entender isso como prioridade. Mas ele não quer, ele tá cansado da escola. Se tu não entender que aquilo é importante, ele não vai entender. Então tem que vir de ti, tem que partir de ti. Aí ela me mandou uma mensagem, no domingo à noite a gente não veio, ela me mandou, fulaninho desceu pro culto e gostou. Que legal. Eu disse, faz parte, a gente tem que entender que às vezes vai nos exigir um pouco mais, porque a adaptação da criança, lá eu vou ter que estar presente. Às vezes eles chegam cansados, né, Vanessa? A gente vê muito isso tipo no culto de quarta. Sim. A criança ficou às vezes o dia todo fora, ou no colégio, ou na escolinha, passou o dia, chega aqui às vezes cansada, às vezes com fome, né? E eu sei que não é fácil, às vezes a mãe trabalhou o dia inteiro, tá desde cedinho, mas é um investimento. Tu vai ver que o teu filho daqui a pouco ele vai vir por prazer, sabe? Ele vai trazer os pais. Com tu certeza. Sabe que quando a gente falava, eu lembrei do filhinho da Ana, né, do David. Eu lembro no início, logo que eles chegaram, ele não queria descer. A gente percebeu uma resistência até mesmo espiritual mesmo, né? Porque o diabo investe nisso nas nossas crianças, não só ele, mas em várias a gente já percebeu. E aí, agora, eu fico vendo ele no fim do culto. Ele vem numa alegria. Esses dias, eu tava vendo ele correndo tudo. E a Ana dizia, Vanessa, ele não quer ir embora. E eu fiquei vendo o antes e o depois. Aquela criança que vinha chorando, que não queria vir. E agora é ele incomoda pra vir. Ele verdade. que insiste, ela me mandou né? uma mensagem. Não incomoda, mas insiste pra vir. Ela mandou uma mensagem agora que ele apresentou, né, no último. E eu disse pra ela, anda de mão no bolso. Ele tava todo, né, lá no palco. Eu disse, tu vê como Deus faz. Mas é um processo. E um processo que muitas vezes não foi fácil. E que no início ela trazia, obrigada, eu lembro. Obrigada. Nós vamos, ela descia junto. Muitas vezes o David desceu, ele chorava. E às vezes ainda ele meio que quer, aí daqui a pouco ele cede. Então eu vejo assim, a gente não pode, tem coisas, mais uma vez eu digo, eu acho que tem coisas que a gente precisa se posicionar. Sim. Não, tu não tem. Eu não vejo que uma criança de 4, 5 tem anos... poder de escolha. Possa escolher. Até mais, né, Fê? Se tu for parar pra pensar, uma criança de 7 anos, ela tem a capacidade, 8, 9, tem a capacidade mental de ponderar tudo que tá acontecendo. Não, eu vou por causa disso. Não.
Então, nós, como pais, temos que cuidar aquilo também que é referência, né, Fê? Porque o mundo prega muita coisa. Muita. O mundo diz que a criança tem poder de escolha, tanto nessa questão, por exemplo, de ideologia de gênero. Uma criança tem. Como que uma criança tem? Não tem poder de escolha. As escolas estão dizendo isso, né, Vanessa? E eu vejo, assim, um investimento tão grande que, tipo, daqui a pouco as mães já estão aceitando aquilo que é dito, né? A gente vem agora do mês de outubro, que tem o Halloween, e é uma coisa muito forte. Várias mães. Está crescendo muito, né, no Brasil. E várias mães me procuraram, né? Mas a escola obrigou, mas a escola isso. Disse, olha, toma a tua posição, né? Claro, mas toma a tua posição. Eu acho que tem coisas que a gente não pode permitir. E até porque a criança depois ela traz um julgo, né? Eu vejo uma menina, ela participou de uma festa de Halloween, uma das nossas crianças. E ela veio, né, me contar. Mas ela veio me contar com uma culpa. Algo assim tão forte, sabe? E eu disse, né, até comentei ali no dia do Avalanche que disse que aquilo me fez pensar em algumas coisas, sabe? Se daqui a pouco até, tipo, quando a gente vai ensinar ali, né, o coração sujo, o coração machucado, a gente precisa cuidar disso, né? E às vezes os pais, eles simplesmente... Pra não ser algo legalista, tu fala. E Entendi. Tipo assim, não, tu não pode ir por isso. E aí o que acontece? Elas vão lá e participam escondido, sabe? Eu acho que a gente precisa oferecer algo. Tipo, filho, tu não vai por isso, por aquilo. Esse é o real significado. Mas eu vou te oferecer outra coisa. Te mostrar o que pode, sabe? Sim. Não, isso não pode, mas isso pode. Sim. Sabe? Eu acho que a gente precisa alertar as nossas crianças nesse sentido, assim. Porque daqui a pouco fica aquela coisa, o não Sim. pode. A gente vem de uma época, né, Vanessa, como eu te falei, há 15 anos, que, quando cheguei, tipo, às vezes as crianças não podiam usar uma camiseta de um personagem. E, assistir um desenho e tal. Tinha tantas coisas assim que até a gente muitas vezes, né? Mas aí tu começa a ver que tem outras opções. Eu lembro. Sabe o que eu lembrei agora? Teve uma festa do meu irmão. Não sei se eu posso contar, né? Mas agora eu comecei a falar. E era de um personagem lá, da Marvel. E eu lembro que o meu pai foi lá e arrancou todas as roupinhas do personagem. Aí a minha mãe chegou e disse assim, Paulo, e agora? O que eu falo pra decoradora? Tu arrancou. Mas em nome de um dito, né? Hoje em dia, claro, óbvio, a gente percebe que muita coisa a gente fazia por ignorância, né? Sim, por uma religiosidade, assim, né? Às vezes. Mas eu vejo, assim, que hoje tem tantas outras opções, né? Filho, tu não vai lá comemorar o Halloween porque esse é o sentido. E tem uma conotação, tem algo que carrega espiritualmente ali, né? Isso é uma coisa que, como pais, eu percebo. Que tem duas linhas extremas na igreja, né? Tem tipo assim, não vai. Tá, ok. E tem aqueles, mas que mal tem? É só uma festinha. A gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Por exemplo, o Halloween. A gente não pode achar que uma festa que comemora a morte, né? Que ela é normal, que ela não vai trazer algo espiritual com aquilo. Muito Vestir uma criança de bruxa, por exemplo. Será que é normal? Eu acho que a gente não tem que responder a pergunta, mas fazer pensar. Será que no mundo espiritual aquilo não vai trazer uma influência? De morte, né, Vanessa? A gente viu crianças aí vestidas com aquela carinha da morte. E é isso que eu digo. Aí, às vezes, os pais também se posicionam. Tu não vai, não explicam, não dizem. E aí a criança chega lá na escola, participa escondido. Até porque aqui eu acho que a gente entra num ponto importante. O mundo tem bons argumentos para tudo. A escola vai oferecer bons argumentos para tudo. Quando eles chegarem na faculdade, eles vão ser questionados em tudo. E se eles não tiverem respostas mesmo. Por que eu sou crente? Por que eu não posso isso? Por que a Bíblia ensina aquilo? Eles vão chegar, eles vão se questionar. A fé é oca, é vazia. Ela não tem sustento. Então, por isso, de novo, que tem coisas que são os professores que vão ensinar. Mas os professores, eles só cooperam. Eles são uma pontinha pequena, como tu falou. Né? Porque 1h30, 3 horas no máximo por semana com aquela criança. Mas os filhos estão lá com os pais. E eles precisam de bases. Precisam de discipulado, né, Fê? De abrir as escrituras e dizer, filho, a Bíblia nos ensina isso, isso, isso. Por quê? E aí você pregar o evangelho. E eles precisam de tudo, né? A questão da base, a questão daquilo que a gente falou de ter um encontro. E nós, pais, temos essa responsabilidade de levarmos os nossos filhos a ter esse encontro, sabe?
Porque se o meu filho não tem base e ele não tiver um encontro com Deus lá no mundo, como tu falou, que oferece todas essas coisas, ele vai ser vulnerável. Né? Ele vai ser o Maria, vai com as outras. Ele vai começar a se questionar também, né? Vai vir os questionamentos, porque hoje em dia existe questionamento para tudo, né? Tu abre ali o Google, chove de questionamentos e tal. Então, essas coisas a gente precisa preparar os nossos filhos para isso, sabe? E preparar para eles estarem lá no mundo e serem a diferença no mundo. Tu sabe que eu ouvi uma coisa essa semana que me chamou a atenção, que a próxima geração vai ser a geração que busca uma verdade absoluta. Porque essa geração de agora, ela questiona todas as verdades. Não tem mais uma verdade. Tem a tua verdade e a minha verdade. Sendo que nós, como crentes, sabemos que a verdade é uma pessoa. Nós temos uma verdade, nós pregamos, precisamos pregar isso para os nossos filhos também. Eu percebo isso, Fê, não sei se tu percebe, mas tem muitos pais que acham que a criança vai ter um encontro com Cristo lá no departamento infantil. Muito. Eu vejo assim, até uma Te visão jogam essa responsabilidade. É uma responsabilidade. Eu nunca esqueço um dia que uma mãezinha chegou para mim e disse assim: já está quase fazendo 3 anos. Eu não vejo a hora de fazer 3 anos para vocês ensinarem ele a orar. E eu disse, nossa. Será que a gente chora ou ri, né? E aí, então tu vê assim que tem essa responsabilidade, sabe? De ensinar. Não, mas vocês não ensinam isso? Mas vocês não oram com eles, sabe? Existe um pitaco assim dos pais, né? E não é como tu falou, Vanessa, é uma pontinha. Eu vejo assim, os professores, eles fazem um trabalho maravilhoso. Muito. Uma dedicação, tudo que é feito, a gente vê assim que é feito assim, realmente com uma intenção. Eles são intencionais naquilo que eles fazem. Mas é só uma pontinha, é só ali, né, a pontinha do iceberg mesmo, porque o trabalho é em casa. Mas o meu filho fica... Tem muitas mães que me dizem isso, né? Fico o dia todo fora, né? O meu marido também. A gente às vezes trabalha até no final de semana. Mas eu vejo, se tu instruir ele desde pequeno, daqui a pouco... Eu trabalhei fora há muito tempo, sabe? E eu vejo o Caleb pegar a Bíblia, não precisa às vezes eu estar mandando. Às vezes vai precisar, mas às vezes não precisa, sabe? A Lívia é a mesma coisa. Então, eu acho assim, se tu plantar naquele momento... mas eu tenho 5 minutos. Se naqueles 5 minutos tu for intencional e tu mostrar para ele que aquilo ali é uma verdade, como tu falou, ele vai começar a se apaixonar por aquilo. Então, a gente precisa ser intencional. 5 minutos que a gente tenha por dia com os nossos filhos. Eu acho que começa muito de viver, né? Se nós vivermos o evangelho, se nós praticarmos o devocional, se nós amarmos Cristo, sermos apaixonados por eles, já tem uma boa parte do caminho para que os nossos filhos sigam. Agora, segundo, eu tenho tempo para tudo que eu quero. Isso é uma coisa que a gente precisa falar muito também. Porque eu ouço muito, não tenho tempo, tenho que entender a minha rotina. Ok, eu entendo. Mas se eu priorizar... E às vezes, sabe que esses dias eu falava com uma irmã e ela me falou algo que me chamou a atenção, me marcou. Ela disse assim, eu trabalhava muito mais que o meu marido. Ela que tocava o negócio, assim. Ele era mais braçal, mas a questão, assim, financeira, administrativa era muito ela. E ela disse, um dia eu percebi que eu estava perdendo a minha filha. 9 anos a menina. Estava perdendo a minha filha e eu comecei a orar. Eu disse, Deus, o Senhor libera graça pro meu marido. O Senhor nos dá condições de eu trabalhar menos. Eu comecei a orar, a buscar aquilo. E ela disse, Fê, que daqui a pouco surgiu a irmã dela, que estava morando fora, no exterior, e veio para o Brasil. E ela disse, eu quero começar a trabalhar com vocês, me dá essa oportunidade. E ela disse que viu Deus ali. A movimentação de Deus naquele sentido. E hoje ela consegue ficar amanhã, que a menina estuda à tarde, em casa. Ela disse, eu vi Deus me oportunizando esse tempo com a minha filha para me recuperar o perdido, né? E para mim investir. Então, se a gente começar a orar, buscar isso, Senhor, com certeza Deus vai oportunizar. Deus vai dar, Vanessa. E tem coisas, Fê, que é de novo, né? Se eu entendo que é uma missão, eu preciso trabalhar nessa missão. Eu tenho 10 minutos, eu tenho 15 minutos, eu tenho a hora de dormir ali, mas eu vou ser intencional. Eu vou buscar com meu filho, eu vou orar, vou trabalhar. Como tu falou, ele vai olhar em mim e vai ver que eu sou apaixonada por Jesus, que aquilo me faz bem, né? Eu sempre quis muito isso, assim. Eu trabalhava fora quando a Lívia era menor, assim. Eu parei de trabalhar, a Lívia tinha 12 anos, sabe? E eu lembro, assim, que a gente fazia devocional. Eu sempre mostrei para ela, assim, uma paixão por vir na igreja, por servir, por estar aqui, por receber, né? E eu lembro que às vezes era uma luta, assim, e eu acho que muitos pais passam por isso na questão ali na hora do louvor, né? Que eles querem se sentar. Assim. O Caleb tá sempre...
aquela coisa sentada, assim, cansado. Eu dizia, não, pode levantar. E aí, e hoje em dia é muito natural. Ele ainda às vezes reclama um pouco, mas quando eu vejo ele tá fluindo, sabe? Então existe isso, como tu falou, da gente ser intencional nas nossas ações diárias, assim, sabe? De tu tá no carro, tu tá louvando, né? Eu vi aquele episódio aqui que tu fez com as gurias e uma mãe até chegou pra mim e disse assim, ai, foi libertador esse episódio, porque eu não conseguia fazer o meu devocional, muito menos junto com a minha filha. E aí, quando as gurias falaram ali que eu podia fazer no carro, tipo assim, que é normal, porque ela dizia assim, parece que é só comigo, todo mundo faz e eu não tenho tempo. Para mim foi libertador. Então, eu vejo assim, ó, quando Deus me oportunizou, como tu falou, eu orei muito, o Senhor me oportunizou. Então, hoje eu também ajudo meu marido, né, trabalhando e tal, na empresa, mas eu levo o Caleb junto. Na ida para o colégio, a gente vai orando, a gente vai cantando, sabe? Eu vejo isso tudo oportunidade de Deus, para estar tendo esse momento com ele e também ali sendo intencional, né? Em todas as coisas, assim, esses dias a gente foi no mercado e ele queria tirar um bichinho, aqueles nas maquininhas, né? Que era um que ele queria muito, uma baleia. Eu disse, eu não vou conseguir pegar, Caleb. Aí botei, tipo, 2 ou 3 fichinhas daquela. E aí, na última, eu disse, é a última que eu vou tentar. Peguei, e ele disse assim, ó, e ele deu um grito, era no mercado, né? Ele gritou assim, glória a Deus, eu pedi para Jesus. Então, eu vejo assim, em todos os detalhes, eles têm que ver que Jesus está... Revelar a grandeza de Deus, né? Em tudo, sabe? Nessas pequenas coisas do dia a dia, sabe? Ou tipo assim, de quando tu tá no carro, olha ali, ó, Deus nos livrou desse acidente, sabe? Isso para criança é muito marcante. É muito marcante. Olha o dia lindo que Deus fez. Então, eu vejo que tudo é uma oportunidade, sabe? Sim, eu tenho essa mania, né? Às vezes o passarinho tá cantando, o Felipe até ri de mim. E eu falo, olha só, eles estão louvando a Jesus. Aí o Lolo já me olha, né, mãe? Como quem diz, a mãe vê Deus em tudo. Mas a gente precisa inculcar. Deuteronômio fala, né? Andando pelo caminho, sentado, escreve nos umbrais da casa, na testa, no dedo. A gente precisa ser intencional com os nossos filhos para que o evangelho grude. Pegue. Eu falava com uma menina esses dias, eu disse para ela, o Deus da Bíblia, ele tem que sair da Bíblia e se tornar o teu Deus. Eu não posso só acreditar, ter uma expectativa. O Felipe vem falando sobre isso, né? Ter uma expectativa, uma esperança de Deus. Não ter uma revelação. Né? Vou esperar Deus fazer. E como essa revelação vai acontecer? Quando eu continuar, quando eu ficar ali o tempo todo inculcando, até que o meu filho chegue uma hora que o Espírito Santo tem essa liberdade, né? Bom, agora foi. E como tu falou, né, Vanessa? Até o Lou diz assim, a mãe tudo vê Deus nas coisas. Tipo assim, para ele pode até em algum momento ser cansativo, mas ali na frente, quando ele tiver um problema, ele vai lembrar. Não, mas só um pouquinho, a minha mãe via Deus nisso. E aí ele vai lembrar disso, e então isso ficou marcado nele. E isso eu acho muito interessante, assim, que a Lívia também, desde pequenininha, assim, né? Eu inculcava. Então, tem coisas que ela me diz hoje, assim, que ela lembra lá de trás, né? Então, eu vejo assim, foi fruto. Deu trabalho, mas valeu a pena. E não pense que talvez a nossa geração, né, ela foi criada pela facilidade. É mais fácil dar celular, é mais fácil ligar o computador, ligar a televisão, é mais fácil. E às vezes a gente está até tão cansada, né? Fica aí um pouquinho no celular e tal. E também tem momentos que sim, tem desenhos bons, tem vídeos bons que vão edificar. Sim. Tem, por exemplo, Superbook, que é uma série que eu gosto muito. É uma coisa que eu oro também, que eu preciso se levantar mais, né, Fê? Muito limitados os conteúdos, mas tem muita coisa até secular, né? Que dá para criança ver. Então ela vai ter aquele momento. Óbvio que tu vai dar um respiro, mas é um momento. Não pode ser o dia inteiro. Não pode ser rotina. Não pode ser aquilo ser consumidor do teu filho, né? A partir do momento que aquilo ali virou, né, um vício, às vezes o Caleb chegava e já queria ligar o computador, que agora eu botei um computador na sala. E aí eu já disse pra ele, só um pouquinho. Porque daí, tipo assim, chega e já quer correndo, né? Aquilo vira um vício. E pra gente, chega já... tu tá cansado, tu vai tomar um banho. Daqui a pouco, quando tu vê, foi fácil. O difícil é tu chamar. E a nossa geração foi ensinada sempre a ir pelo caminho mais fácil. E isso é um perigo, né? Eu tô atendendo uma mulher e é uma moça, e ela me dizia assim, o caminho mais fácil é esse. Aí eu perguntei para ela, será que Deus nos chamou pelo caminho mais fácil? Para irmos pelo caminho mais fácil? Geralmente a movimentação de Deus não é pelo caminho mais fácil. Eu lembrei ela, né? Olha o povo de Israel. O que era mais fácil? Abraão, o que era mais fácil? Era ficar.
mas ele partiu sem um destino pelo caminho mais difícil. Então, muitas coisas na maternidade não é o mais fácil. A gente tem que ir pelo que Deus nos ensinou, pelo que o Espírito está nos movendo. A vida cristã, né, Vanessa? A gente nunca pode ir, né? A porta mais estreita ali, é mais fácil a gente entrar pela mais larga e tal. Então, eu vejo assim, a vida cristã é uma vida de posicionamento, de renúncia. A maternidade é a mesma coisa. E, de novo, né? Eu acho que dá trabalho, é cansativo, mas vale a pena. A gente tem que ter os olhos nessa esperança de que sim. Eu gosto sempre de pensar, né? Eu talvez não fui oportunizada, assim, lá na minha infância, ter esse tempo tão com essa intenção de devocional, de busca, mas hoje eu fico olhando assim o que a gente faz com o Lolo, tudo o que os pais fazem, né, na maioria, e vale a pena. É uma coisa que tu tá privando o teu filho, tu tá de muita dor, de muito trauma, de muito sofrimento, ele vai ter aquele encontro antes. E uma coisa, né, Fê, que eu acho que a gente tem que ser mais intencional também, é na oração pelos nossos filhos. Muito mais. Né? Orar para que o Senhor guarde, profetizar sobre o futuro, no sentido, não, se essa é a minha missão, então na minha oração também eu vou investir tempo em oração nessa missão. Porque às vezes a gente é muito protetor, né, Vanessa? A gente acha assim, tá comigo, tá bem, né? Eu sou... Muitas vezes a gente se coloca nesse papel. A nossa independência de Cristo, né? Eu sou o Deus do meu filho, né? A gente faz isso intencionalmente, mas faz. Não, ele tá comigo, tá protegido, tá aqui comigo, tá bem. E não é assim, né? Eu vejo agora, a minha filha agora ela é uma jovem, né? Ela vai fazer 18 anos. Então, tipo assim, ela não vai mais estar comigo o tempo inteiro, sabe? Então, assim, aquela fase de criança, tu até consegue, sabe? É uma fase mais fácil de tu estar ali, de tu monitora e tal. Mas agora ela já está decidindo profissão, vai entrar numa faculdade daqui a pouquinho. Ela não vai estar comigo o tempo inteiro. Então, assim, se aquilo que eu plantei nela, né? Na infância, agora é a hora de dar o fruto, né? E eu penso assim, quando o Caleb nasceu, eu trabalhava fora. E eu nunca esqueço que eu vim conversar com a tua mãe, né? Porque eu tava naquela coisa, volto, não volto, né? E a tua mãe disse pra mim, naquele momento eu precisava voltar, né? E não é fácil. E aí ela disse pra mim, tu não é o Deus do Caleb, sabe? E eu peguei aquilo pra mim, eu não sou o Deus da Lívia, eu não sou o Deus do Caleb, sabe? Senhor, tu és o Deus deles. É tu que guarda lá. É tu que vai trazer a lembrança quando eles se sentirem lá que estão fazendo alguma coisa. Espírito Santo, é tu que vai estar lá, né? Então, eu acho que a gente precisa entender isso, porque a gente é muito protetor. E nos liberta de um peso também, de culpa, de uma responsabilidade que não é nossa. Isso é uma coisa que eu me ministro todos os dias. Não venci, não venci. E não sou eu que faço. Não sou eu que convenço, não sou eu. Eu proporciono algumas coisas, eu coopero com Deus em algumas coisas, mas não sou eu. Então, a maternidade também traz muita culpa, né? E talvez tu não consegue fazer o devocional da forma tal, mas tu consegue da tua forma, do teu jeito. Tu é intencional naquele tempinho. Então, seja livre também dessa culpa, né? Eu acho que a gente não pode carregar esse peso. Mas eu tô semeando, ainda não frutificou. Mas o nosso trabalho é semear. Quem vai fazer frutificar? É o Espírito Santo. E às vezes tu vai ver o fruto só lá na frente, sabe? Eu vejo muito isso ali embaixo, né? As crianças parece que às vezes elas estão sempre assim, aérea. Agora no Avalanche foi uma experiência, assim, que a gente teve uma experiência muito incrível com eles, assim. Posso pontuar como uma das mais incríveis que a gente já teve ali embaixo, assim. E foi muito engraçado, porque o meu marido estava bem atrás, cuidando, assim, para eles não saírem e tal. Tinha o pessoal do banheiro. Aí uma hora eles me fizeram um sinal. As crianças aqui de trás já estão, tipo assim, de saco cheio, vocês estão orando muito, porque a gente estava num momento de oração, né? Só que eles estavam realmente, tinha uns ali, tinha um que estava dormindo, outro, só que tinha uns lá na frente que estavam recebendo muito. Então a criança, ela é isso, né? Ela, às vezes, tu vai falar, ela parece que ela não está entendendo nada. Como nós adultos, né? Que ela não percebeu nada. E aí, às vezes, tu dá uma aula e tu sai dali daquela aula, hoje nada que eu programei eu consegui fazer, porque eu cheguei aqui, foi de tal forma, foi, né? E aí tu acha que não deu certo. E daqui a pouco uma mãe te manda uma mensagem, olha o fulaninho, e o fulaninho não parou um segundo na aula. Mas daí ela diz, olha, o fulaninho chegou me contando que tu falou sobre isso, sobre isso. Então a gente precisa... A esponjinha absorveu tudo. Eles são esponja, eles estão absorvendo. Eles estão sentados, eles estão... Por isso que o nosso trabalho é só semear. Não importa a circunstância, não importa. Mas semeie.
Quem vai dar fruto, quem inclusive vai fazer aquilo que tu tá vendo na tua casa, ouvindo, né, Vanessa? Isso eles absorvem tudo. Então, por isso... Isso é uma coisa que tu vê muito ali, né, Fê? Eles relatam muita coisa de casa, né? Muita coisa. E as crianças, elas são muito abertas, assim, né? Às vezes a gente precisa chamar e dizer, ai, calma, não fica falando para todo mundo, porque eles são muito abertos, assim. Então, eles chegam falando, contando casos e tal. E a criança realmente, ela absorve, né? Se, tipo, o pai e a mãe não estão bem, se a irmã está com problema, eles trazem para nós, eles pedem muita oração, sabe? E eles absorvem tudo, assim. Tudo hoje, eu vejo também que tudo é motivo de... a gente tem uma geração hoje, assim, muito frustrada, né? Ai, o cachorrinho tá doente lá, as crianças já chegam muito mal, né? O vô e a avó que discutiram, a mãe... Então, tudo eles trazem. E tem histórias, assim, que a gente fica, meu Deus. Então, tudo eles absorvem. Sim, o Lola cansou de pedir oração pelos cachorros, pelos passarinhos. Pelo bolota. Ela já conhece até o nome. Então, é muito engraçado, assim, mas eu vejo, assim, que é uma oportunidade que a gente tem em casa também, assim, de através daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente fala, a gente está falando das coisas que Deus faz, né? Inclusive, isso, tipo assim, tu vem na igreja e tu tem um problema na igreja, porque existe problemas na igreja, né? Então, se é uma coisa assim que eu não falo, é dos problemas da igreja, né? Em casa ou tal, tipo, sair daqui, às vezes tu sai, cansado, aconteceu alguma coisa. E aí, tem muita pessoa que fala. Então, tem crianças que já chegam com uma resistência. Sim. Até tipo assim, não, mas eu não, o pastor é assim. Não, mas o culto... Sabe por quê? Porque ouve, né? Então, tudo que eles ouvem, eles absorvem. A gente precisa ter esse cuidado. E a igreja é formada por pessoas. Pessoas são problemas. Todos nós. Não são as pessoas. Nós somos o problema. Então, aí o fulano pensa A, o fulano pensa B, vai dar uma divergência. Mas aquilo é uma oportunidade do quê? Do evangelho. É entrar ali, fazer o fulaninho morrer um pouco mais, eu morrer um pouquinho mais. Então, e isso é importante ensinar para os nossos filhos também. É muito importante. Né? Tem diferenças. Como é que nós vamos lidar com isso? Sim, nós vamos fugir ou nós vamos enfrentar? E existe muito... o fulaninho que não gosta de brincar com os fulaninhos. Eles têm aquela fase também de não quer repartir, não quer compartilhar. Existe também, né? Eles chegam nessa fase ali dos 5, 6 anos, é uma fase difícil. A gente estava com problema com uma menininha de 5 anos, que ela tinha 4, fez 5 e ia para a salinha de 5. Ela não queria ir de jeito nenhum. E a mãe me procurou e falou e tal, e a gente começou a ver o que era. Era porque ela tinha medo de um menininho lá da salinha de 5 e 6. Tipo, nem no mesmo corredor que ela... Né? E aí, agora, no domingo, eu cheguei e ela disse assim, eu fiquei na salinha de 5 e até conversei com o gurizinho, né? Eu disse, então, a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, né? Tudo é uma oportunidade de ensinamento, né? Para quem está numa missão, de novo... Tá ligado nisso e percebe. Óbvio que a gente não tá ligado sozinho. É o Espírito Santo que nos revela. Por isso que primeiro eu preciso viver. Antes de eu querer cobrar dos meus filhos que vivam o evangelho, eu preciso viver. Porque se eu viver, vai ser natural para ele. Minha mãe vive, então, meu pai vive, então... Eu quero aquilo que a minha mãe tem, né? Eu acho que os nossos filhos precisam ver isso, assim. Às vezes, né? Muitas vezes eu tô lá, boto louvor em casa, quando vai lá limpar a casa, e aí eu boto louvor e canto bem alto, né? A Lívia dá risada de mim. Mas eu vejo assim, eles precisam ver que eu não falo de um Jesus só falado na igreja. Na igreja, né? Não, que nas pequenas coisas, sabe? É muito profundo. E tu sabe que eu acho que essa temporada, assim, o que o Senhor mais tem ministrado na vida da igreja, né? É que deixou de ser, pós-pandemia ali, tudo, deixou de ser o culto, deixou de ser a igreja, se tornou meu. É a minha vida, não tem mais aquela separação secular e espiritual, né? Não, é tudo uma coisa só. A gente foi criado para um jardim, para ter comunhão, para estar todos os dias, né? Então, eu acho que essa temporada é o que o Senhor mais tem ministrado na igreja, não só aqui, mas no Brasil, no mundo. Precisa ser rotineiro, diário, precisa ser intenso, não pode ser o Deus da igreja, tem que ser o meu Deus. O culto é uma forma a mais, né? É um plus, né? Mas... O meu relacionamento relacionamento é daqui para fora, né? Traz mudança, Fê. É isso. Tu sabe que esses dias eu falava para uma moça, eu falei para ela, né? O evangelho, ele frustra muitas pessoas porque a gente tem um entendimento errado dele. Agora, quando eu tenho uma revelação verdadeira do evangelho, eu não me frustro. Porque eu entendo, porque eu vou passar por problema, eu vou passar por dificuldade. Muitas vezes Deus não vai realizar aquilo que eu quero, mas eu entendi que aquilo faz parte. Agora, quando eu tenho uma visão errada de que tudo tá bom, de que tudo vai dar certo, de que vem para Cristo,
tá errado. Tá sendo positiva, né? Tá errado. Então eu preciso viver, mergulhar nas escrituras todos os dias. Eu preciso ser intencional na oração. Eu preciso buscar o Senhor. E as coisas vão começar a acontecer automaticamente, né, natural, Vanessa? Porque né, é uma Fê? coisa bem natural, assim, começa a acontecer, né? Mais uma vez eu volto, assim, nessa experiência que a gente teve no sábado, no Avalanche Kids. A gente tinha uma expectativa, mas o Senhor veio e derrubou todas as nossas Conta pra expectativas. gente, o que aconteceu lá embaixo? Foi algo incrível, assim, né? Porque a gente tinha planejado algumas coisas, assim, teve algumas coisas que não deram certo, sabe? A questão, assim, até, tipo, a gente planejou um teatro, acabou não dando certo e tal, e só que, tipo assim, dessa vez não me frustrei, porque geralmente ficava muito preocupada e tal, né? Eu disse para os irmãos, fiquem tranquilos, vamos com o que a gente tem. Então, a gente chegou ali, planejou, a gente fez uma festa neon para eles e a gente planejou pintar e demorou mais do que era. Então, tipo assim, tudo saiu do nosso planejamento. Sim. E eu acho que essa foi a jogada, sabe, Vanessa? Quando a gente planeja, mas não adianta o nosso planejamento se o Senhor não vier e não fizer da forma que Ele quer, né? E aí eu trouxe uma palavra para eles ali sobre a questão de Cristo ser a resposta, né? E de eles serem, a gente finalizou assim, deles serem a resposta lá na família deles. E aí a gente começou a ministrar o louvor após isso, assim, e foi muito bom. Porque eu convidei, assim, se alguém... Porque eu vi que tinham 2 crianças chorando muito, assim, e estava escuro, eles estavam com, assim, os rostinhos pintados, não dava para enxergar. E aí eu disse, se alguém quiser vir aqui na frente, né, pode vir. E eles não vieram. Eu falei a segunda vez, na terceira vez, essa menininha que estava chorando muito, ela veio. E com ela veio uns 15, assim. E eles se derramaram diante da presença de Deus. E foi muito tremendo o que Deus fez. Porque a gente ficou por muito tempo ali. Alguns já estavam lá atrás cansados, dormindo. Os outros estavam ali recebendo tanto que teve uma hora que a gente teve que começar a levar alguns no banheiro e tal. A gente abriu uma sala... Porque também no início do culto o Senhor já tinha falado com a Carol para abrir essa sala. E a gente levou eles para lá. E lá dentro, eles não se continham assim no espírito, sabe? Foi algo muito, muito tremendo, assim. Porque eles não conseguiam falar e nem a gente. Nem os professores, assim. Né? As crianças ali, elas foram tomadas pelo Espírito Santo. Uma criança pela primeira vez. Né? Tinha uma menina de 5 anos. Por isso que eu disse, Vanessa, a nossa visão ela é muito limitada. E ela chorava e aí ela estava com umas, acho que primas assim maiores de 9, 10 anos. E as meninas diziam, tu quer ir na tua mãe? Eu dizia, não, eu estou chorando porque eu estou sentindo a presença de Deus, eu quero ficar aqui. E ela chorava. Glória a Deus. Então, assim, tu vê Deus fazendo isso e aí tu vê assim, como eu sou limitado, né? A minha expectativa é uma, eu enxergo, muito natural, né? Às vezes não, eu acho que sempre. Nós, até como igreja, assim, a gente precisa olhar as crianças de uma forma, assim, não só no olhar natural. O olhar natural, a criança pequenininha, tá aqui correndo, vai ali aprender, sabe de Jesus, é uma evangelista, né, que tem um potencial, porque a criança tem esse potencial de trazer. Mas não, as crianças, elas podem, sim, sabe, agir no sobrenatural. Tu já viu crianças batizadas no Espírito Santo? Muito. Tu já viu crianças libertas? Muito. Possessas, né, Fê? Possessas, e é muito triste, Vanessa. É muito triste tu ver uma criança ali amarrada, sabe? O diabo prendendo uma criança com 7, 6 anos. Como é que a gente vai dizer que quando ela tiver 15, 16 anos ela vai ser liberta? Não espera. Como é que nós vamos fazer isso, Fê? A gente não pode esperar, Vanessa. Eu acho que essa é uma chave assim, que a gente precisa entender, que as crianças elas são hoje. Às vezes as pessoas me perguntam, qual é o teu sonho assim, né, com as crianças, né? Porque tu já passou por tantas coisas. Quanto tempo mais tu vai ficar lá? Eu não sei, assim, né? Quanto tempo eu vou ficar servindo com as crianças, né? Até quando Deus vai me permitir. Mas o meu sonho é o dia de eu chegar na igreja e chamarem aqui em cima, chamem lá as crianças, que elas vão ministrar, elas vão orar, sabe? Porque a gente sempre diz lá embaixo, a gente está aqui preparando os futuros Billy Graham, os futuros Isaías Figueiró, os Paulo Ganzi, mas a gente também está aqui preparando os futuros pais, aqueles que vão ter compromisso, né? As futuras mães, dona de casa, as mulheres de Deus, intercessoras, né? Então, eu acho que a gente precisa enxergar as crianças com isso, sabe? Que elas têm esse potencial, sim. Os profetas, né? As que vão cantar na igreja, que vão cantar nas nações. A gente precisa ter um olhar grande, mas também olhar ali para o pequeno, aquilo que Deus vai fazer nele, sabe? O pequeno não, porque não é pequeno, né? Tu ser uma intercessora ou uma mãe em casa que ora. Mas a gente, mais uma vez, a gente limita, a gente olha o natural. É natural. E aí, olhando no natural, eu vejo uma criança com um potencial, né? Um exemplo.
o Lolo, né? É teu filho de pastor, neto de pastor. Ele é uma bênção. Ele sabe a palavra, ele sabe. A gente sabe que ele tem algo de Deus e ele tem um potencial. Mas aí o meu olhar natural, às vezes, para uma criança que lá chega, na frente, que é bagunceira, uma criança que não para, uma criança que vem muitas vezes sem a família ou vem com uma tia, porque a gente tem muitas crianças assim que vem com uma tia, com uma avó, com a vizinha, não para um minuto. E aí o que eu acabo fazendo? Aquela criança, eu taxo aquela criança, né? Sim, rotulo. Não, aquela criança ela tem um rótulo. Será que Deus não tem a mesma coisa que Deus tem lá para o Lolo, naquilo que Deus vai fazer na vida? Deus tem para a vida dessa criança, sabe? E a gente tem essa limitação. Nós, igreja, né, de limitarmos as crianças. Não, a criança ela vai até aqui, né? Quando ela for adolescente, não. É agora, é hoje. Quantas hoje. vezes, né, Fê? Tu já deve ter passado por essa oportunidade. Deus usou meu filho para falar comigo. Quantas vezes? Sabe que um dia a gente estava no carro e essa experiência me marcou muito. E a gente estava falando assim, eu e o Felipe, não me lembro, mas coisa normal assim do dia a dia. E daqui a pouco o Felipe começou a falar o que Deus estava falando com ele, do nada assim. E aí o Lolo no banco de trás, ele estava lendo, que ele tem mania de ler no carro. Tava lendo assim e parecia nada ligado ao assunto. Daqui a pouco ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí sabe quando a gente leva um soco assim, eu olhei para trás. Que foi que tu falou, filho? E ele, nada, mãe, lendo. Continuou lendo. Aí naquela hora eu falei, Deus está falando? Deus está falando. Mas Deus usou eles, sabe? Muito eles, Vanessa. E às vezes a gente limita como pais, como igreja. Deus usa as crianças. Não existe... A Jaqueline Hayashi e o Lucas, eles falam muito sobre isso, né? Não existe Espírito Santo Júnior. Não. É o mesmo Espírito. E ele quer pegar as nossas crianças. Pensa comigo de novo. Se a gente tiver que repetir isso 500 vezes, eu repito. Mas quantas... imagina se aquela criança for pega pelo Espírito Santo na infância, do que ela vai ser privada? E é uma coisa que eu sempre oro. Eu digo, Deus, ele não precisa amar o mundo. Ele não precisa passar por trauma do mundo. Ele não precisa desviar para voltar. Ele não precisa ir lá e conhecer. Não, se ele te conhecer agora, essa menininha que chorava na presença do Senhor, ela vai chegar em casa e vai dizer, não, eu provei. Eu sei que é real. Não é o Deus do meu pai, não é o Deus do pastor, não é o Deus da igreja. Eu provei. Eu tive uma revelação. Então, os nossos filhos, sim, eles têm esse potencial. Agora, eles precisam de oportunidades. Eles precisam de pais, professores, pastores que acreditam nisso. E nós, como pais, às vezes não acreditamos nisso. Deixamos a responsabilidade para o outro. E a gente limita, né? E eu vejo também, assim, Jesus, né? O próprio Jesus, quantas vezes ele falou, né? Ali na Bíblia, deixa vir eles a mim, né? Porque deles é o reino. Quem não for como eles... Né? Da boca deles sai o perfeito louvor. E aí por que eles são tão citados, né? Porque o coração da criança é um coração puro. Não é. A gente nasce já pecando. Então eu vejo assim que Deus nos deu esse ensinamento. E aí a gente acaba daqui a pouco investindo, né? Tem um livro, Pescadores de Crianças, eu acho, uma coisa. Não, Pescadores de Crianças. E ele fala sobre isso, né? Spurgeon, acho que é, né? Spurgeon? Isso, sim. Ele fala isso no livro, né? Que é muito legal quando a gente consegue lá trazer uma pessoa que é um ex-presidiário, né? Um ex-drogado, trazer ele de volta para a igreja, né? Conseguir trazer essa pessoa, evangelizar e tal. Mas seria muito mais legal se a gente não deixasse ele ter a oportunidade de ir para o mundo e cometer isso, né? Então, eu vejo, assim, a criança, ela é uma oportunidade também que Deus nos dá de ter lá na frente uma geração muito melhor. Tu sabe que a gente estava gravando os vídeos do Avalanche na semana passada, retrasada passada. E aí, uma das meninas me disse assim, mas eu não tenho testemunho. Fulano era ex-drogado, fulano era esse, foi no mundo, Beltrano fez isso, fez aquilo. E aí, quando ela falou aquilo, eu quis ouvir ela, e ela disse assim, não, mas eu tô desde os 10 anos aqui na igreja, eu não... Aí eu falei para ela, tu tem o testemunho de permanecer. Olha que testemunho lindo! Tu permaneceu, tu ficou... E eu vou te dizer que é um dos mais difíceis. Mas nós erramos, porque às vezes a gente dá muita voz para aquele que foi e voltou, para aquele que pecou, para aquele que foi mudar. E a gente esquece dessas pessoas, né? Que nasceram. Que permanecer é muito difícil, né, Vanessa? Não é fácil. É muito difícil. Eu falei para ela, imagina quanta pressão tu não cedeu. E aí ela me disse, depois ela mandou uma mensagem, ela disse assim,
Aí aquilo para mim até me deu um gás, que eu tenho um testemunho. Eu disse, claro, nós erramos, né? Porque nós damos valor aos que foram. Voltaram, óbvio que tem o seu valor também, mas também tem aqueles que permaneceram. Sim, isso é porque demais. não é fácil. Fê, eu queria entrar num último tópico, porque o meu horário já passou. A gente nem falou, né, daquilo que a gente tinha programado. Mas as crianças atípicas, Fê, o que Deus está fazendo? Eu queria te ouvir. Por quê? Porque nessa pós-pandemia nós percebemos que vem um levante aí de crianças atípicas, crianças autistas, crianças com TDAH, crianças, enfim, com várias atipicidades. E aqui nos cultos a gente tem percebido essa demanda. O que tu está entendendo dessa movimentação de Deus? Eu vou te dizer assim, que Deus foi nos preparando, né, Vanessa? E a gente não entende no primeiro momento, né? Lá em 2018, a gente fez um workshop com os professores. E eu lembro que na época a gente começou a orar e tal, e o Senhor me direcionou a falar sobre inclusão. E eu, na época, assim, né, por ignorância também, tu fica pensando em inclusão, mas, tipo, nem tem crianças, né, tão atípicas, assim, na igreja. Realmente a gente não tinha, assim, tipo, deficientes e tal. E aí, mas a gente falou sobre isso e foi uma bênção, foi muito legal. Até um rapaz, né, que eu lembro que foi muito legal. Isso, a gente trouxe e tal, e a gente começou a trabalhar esse tema com as crianças. Isso foi no início de 2018. No final de 2018, o meu filho foi diagnosticado, né? O Caleb tem TDAH e alguns traços autistas e tal, tem alguma coisa de deficiência intelectual também. E é horrível aquilo quando tu recebe um diagnóstico. Tu recebeu uma sentença, né? Pra gente, mãe, é horrível. E eu passei por tudo aquilo meio que sem entender, né? Muitas vezes conversei com o Senhor, o que tu quer falar comigo sobre isso? E num primeiro momento eu relutei, inclusive, medicar, essas coisas assim, né? E aí entrou a pandemia. E aí começou a aparecer casos, né, de mães me procurando. O fulano foi diagnosticado com um transtorno tal, o ciclano assim. Mães que começaram, né? E aí, quando passou a pandemia, que abriu os cultos, aí veio essa nuvem, assim, né? O Senhor nos direcionou muitas crianças atípicas. Eu ainda não sei o que Deus quer fazer, mas uma coisa eu tenho certeza, assim, né? Deus tem usado ali o pessoal que está servindo. E Deus tem muito, muito, muito para a vida dessas crianças, sabe, Vanessa? Porque eu comecei a buscar, Senhor, o que tu quer dizer com isso? Eu creio que o Senhor vai trazer cura. Eu creio. Amém. Eu creio que o Senhor não vai trazer só a cura física, sabe? Mas vai trazer cura nas famílias, sabe? Porque não é fácil. Não é fácil tu conviver. Às vezes a gente limita. O teu filho só tem isso. O teu filho só tem uma ansiedade. Vamos lá comigo lá em casa. Convive com uma criança que tenha só isso, sabe? Então, isso eu comecei a aprender. Então, eu vejo assim, Deus desde o início lá nos preparou, sabe? E hoje a gente não está 100% preparado. A gente não sabe tudo. A gente não sabe lidar. Às vezes é tão difícil assim, porque chega alguma criança ali atípica. E eu lembro, assim, de alguns casos mais sérios, quando chegaram, assim, eu saía do culto, entrava no carro, começava a chorar. Deus, não tem, esse caso não tem o que fazer, sinceramente, o que eu vou fazer? E aí eu ia falando com Deus até em casa, o que eu vou fazer nesse caso, assim, porque a criança não fala, a criança não se comunica, a criança não diz nada, eu não entendo nada. Aí eu recorri à Aline, né, que a Aline está sempre nos ajudando e tal, e a Aline dizia, não, tem potencial, sim. A Aline só para o pessoal entender, ela é fono especialista em autismo, né? Isso, em autismo. E a gente tem recebido muitos autistas, né? E aí a Aline nos dá uma baita mão, assim, ela diz, não, mas ele tem assim, clinicamente ele tem um baita potencial. Aí ela foi também nos alinhando, né? Nos ensinando nesse sentido. E aí, um dia, né, eu e ela ficamos com um menino chegou assim com uma situação bem difícil aqui. E aí, 3 cultos depois, a gente conseguiu incluir ele na sala de aula, né? Com as outras crianças. Com as outras crianças. Porque nós temos também uma sala de acolhimento, né? Fê, fala um pouquinho sobre isso. Nós temos uma sala ali de acolhimento, não é uma sala permanente, a gente sempre diz, é uma sala de acesso. Né? Aquela sala ali a gente vai atender não só o atípico, a criança que precisa conversar e tal, mas geralmente os atípicos eles chegam, vão para aquela salinha, para eles vão se ambientar ali, vão ver como é que funciona, aos pouquinhos a gente tira, bota de novo, né? E esse menino chegou, eu pensei, ele vai ficar muito tempo aqui no acolhimento, porque ele não conseguia nem ficar ali dentro, na verdade. E aí, quando ele foi no 3º culto, a gente conseguiu incluir ele na sala de aula, ele nos abraçando. A Aline disse para mim no final, né? Eu chorei no final, assim, quando eu entreguei ele para a mãe, e a Aline disse assim para mim, hoje eu posso rasgar o meu diploma
E colocar esses 6 anos de pós e faculdade, tudo que eu fiz, porque eu via algo sobrenatural. Milagre. Então, a gente tem vivido esses milagres, sabe, Vanessa, ali. Isso é um milagre, sabe? Eu vejo que para aquela mãe foi uma cura. Sim. Porque eu já escutei mães me dizendo, meu filho não tem convívio social mais. Eu não posso trazer. Eu venho na igreja, mas o meu filho não vem. E não foi uma ou duas, foi várias. E eu passo por isso, assim, diariamente. Não é fácil o olhar do outro, né? Mais uma vez, o nosso olhar limitado, né? E aí, muito carnal, né, Fê? Muito carnal. Quando eu comecei a questionar Deus, assim, lá no diagnóstico do Caleb, né? Eu questionei muito Deus. E aí, Deus me mostrou Samuel, né? Porque Samuel, ele era um milagre. E ele falava... Deus falava com ele, ele escutava. Então, Samuel, ele era um homem de Deus. Mas lá, quando ele foi ungir Davi, ele teve um olhar natural. Né? Então, eu vejo isso. Eu vejo que o nosso olhar hoje ele é um olhar natural. Mas se a gente, né, olhar com o olhar de Deus, do sobrenatural, nós vamos ver que aquelas crianças, elas têm algo muito especial para nos ensinar e também para fazer. Eu não posso limitar o meu filho e dizer assim, ó, o pai de Davi, ele limitou, né? Meu filho não tem estatura para ser rei, ele não tem... Tá lá no campo. Lembrei, tem um lá tá no lá. campo. Então, ele limitou porque no olhar natural, realmente, não era. Davi. E eu fiz isso, porque eu tenho uma filha de 17 anos que nunca precisou fazer o que eu faço hoje com o Caleb. E é muito natural quando a gente tem 2 filhos, Vanessa, que a gente faz assim. Lá primeiro, quando caiu um umbiguinho lá. Da fulana caiu sim, do ciclano vai ser também. Sim. E é diferente, né? A mãe que tem mais de um filho sabe que um é totalmente diferente do outro. Mas daí, a tua expectativa também é assim. A gente tem essa mania de comparar, né? Tipo assim... e a Lívia, ela foi despontando por uma coisa, ela serve no louvor e tal. E aí tu começa a sonhar, né? Com o futuro daquela criança e tal. E quando tu recebe um diagnóstico ali do teu filho, para ti é uma sentença. Tem mães que, até os psicólogos dizem que elas precisam viver esse luto depois de um diagnóstico. Porque tu sonha pro teu filho. Eu quero que ele vai estudar fora, eu quero, né? E aí, parece que nada daquilo vai acontecer. Mas é nos nossos olhos natural, né? Porque aí é que está viver, né, sobre a vontade de Deus, de largar nas mãos de Deus e deixar Deus fazer. E hoje eu vejo Deus usando o meu filho para muitas coisas. E ele adora os improváveis, Fê. Aquele dia que ele estava orando perto de mim, do batismo, que eu peguei ele lá de baixo junto com o Lolo e ele ficou comigo e ele orava em línguas. E eu fiquei, assim, muito tocada, ouvindo ele, assim, o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo, dele. sabe? E eu vejo ele, assim, Deus agindo nele em tudo. De uma forma diferente, mas eu vejo. O problema é que a gente cria uma forma e acha que limita Deus nesse sentido, né? De que Deus vai fazer só daquele jeito. E a gente quer o nosso braço, né, Vanessa? A gente quer que funcione como a gente quer. E é isso que eu vejo nos atípicos aqui, sabe? Eu vejo Deus trazendo... usando eles da forma deles, porque eles são, assim, crianças carinhosas, crianças, assim, muito especiais, sabe? E aí, Deus curando as mães, curando as famílias, né? E hoje a gente vê, assim, os pais vindo, famílias que estavam bem desestruturadas, porque a gente sabe que não é fácil conviver, né? Dentro de algumas condições que esses transtornos... A gente sabe que não é fácil, mas a gente está vendo Deus fazer, assim, Deus se mover cada vez mais, né? E a nossa oração tem sido essa: Senhor, envia... Nós estamos aqui com os braços abertos para amar eles, né? Porque a gente não sabe tudo. A gente não... Clinicamente, assim, algumas mães nos perguntam, né? O CID e tal. Olha, a gente não sabe. Mas a gente está aqui e eu creio que Deus tem usado, assim, todo mundo. Amém. Deus vai fazer, né? Uma coisa que a gente tem orado, Senhor, ok, tá mandando, mas... E agora? Nós não nos conformamos com o diagnóstico. Não. Nós queremos a cura. E nesse processo, até que ela venha, também nos ensina, nos dá. E a gente tem visto essa cura nas famílias, né, Fê? Muito, Vanessa, muito. Sabe, é como tu falou, assim, o processo é doloroso, ali o diagnóstico, a sentença, né, porque, o meu filho foi sentenciado ali, né, que não, ele tem aquilo. Não, e eu sempre digo não. Eu não aceito. Senhor, eu não aceito. Traz a cura. Porque é um diagnóstico humano, não é o diagnóstico dos céus. Não é a palavra final. Não é a palavra dos céus. E eu tenho certeza, assim, que o Senhor ainda já está se movendo, sabe, Vanessa, na questão, assim, de trazer cura física, sim. Cura para a família também. E eu creio, assim, sem duvidar,
que o Senhor vai fazer grandes coisas no meio deles, assim, já está fazendo, porque tem sido muito legal, muito legal. Sim. Eu tenho uma menina, né, que ela vem e ela é autista também. E a mãe dela, quando ela chegou, ela não estava falando ainda algumas coisas. E também tem toda a questão clínica, que a gente precisa fazer terapia, tudo isso a gente está sempre incentivando, né, Vanessa? Mas eu vi, assim, a mãe dela declarando sobre ela algumas coisas, né? A mãe dela disse para mim, eu disse para Deus, depois que eu recebi o diagnóstico, que eu queria que ela falasse uma palavra, que ela me amar, que mãe, eu te amo, né? Algo assim. E aí, esses dias, a mãe dela chegou para mim e disse assim, ela já está falando 15 palavras e ela já falou que me ama. Então, tu vê milagres, né? Esses são os milagres, né? Não é o milagre que a gente quer, aquilo que a gente espera, mas é aquilo que Deus quer fazer. Então, eu acho que é bem isso, assim, a gente está aberto para aquilo que Deus vai fazer. Não aquilo que a gente estipulou, eu estipulei que Deus tem que curar esses. Não. É que a gente tem essa mania, talvez seja um motivo de muita frustração. A gente tem a mania de... Eu falei isso no Avalanche, né? A gente cria uma expectativa daquilo que Deus vai fazer. E aí a gente põe uma forma nela, um modelo, vai ser assim, 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 assim. E no fim da Avalanche, Deus falou muito comigo, foi assim? Eu ouvi, foi assim? Não foi. Mas foi muito melhor. Eu nunca imaginava que eu veria tanta gente tocada. Depois ouvindo os relatos do Kids. Tudo que Deus fez foi do jeito dele. Exatamente, foi tudo do jeito dele. Então não dá para criar uma expectativa da forma. Criar uma expectativa de que Deus fará assim, mas não botar uma forma, um modelo, né? Limitar vai ser desse Deus, jeito. né? Não podemos porque limitar. Ele sempre faz mais, melhor. Então a importância de não se apegar ao rótulo, né? Talvez a medicina disse isso. Ok, entendi. Mas o meu Deus pode fazer muito mais. Muito mais. E ele sempre faz, né, Fê? Ele sempre faz, Vanessa. Ele sempre faz, né? Quando eu escutei a Aline dizer aquilo, assim, eu posso hoje rasgar o meu diploma. Eu disse, Deus, tu tá nesse negócio. Olha a ciência se rendendo. Né? Tu tá nesse negócio, tu tá aquela... Porque aos olhos humanos, o que aconteceu aqui hoje... Milagre. E aí tu escutar depois a mãe, os relatos da mãe e tal. Glória a Deus. E né? foi uma família que veio, né? Ficou, permaneceu. Permaneceu, né? E eu vejo, assim, que a igreja toda tá entendendo, sabe, Vanessa? É tão legal tu ver, assim, porque as mães chegam e dizem pra mim assim, os irmãos do estacionamento guardaram a vaga pra mim, sabe? Os guris da segurança, né? Tipo, que eles são barulhentos, alguns, né? Vão lá, vocês estão precisando de alguma coisa. Então tu vê, assim, todos já conhecem por nome e tal, e é muito legal, porque, tipo assim, todo mundo... Uma cultura que a igreja teve que aprender também, né? Que às vezes um grito de uma criança não é uma criança mal educada, não, às vezes ela tá ali porque ela tá incomodada com barulho. Então até, por exemplo, o pessoal dos Boas-Vindas tá se adaptando, né? Os pastores, todo mundo E foi algo assim que foi nos transformando ao todo, assim, sabe? Toda a igreja. Então hoje a gente já vê todo mundo bem aberto a isso, né? O pastor às vezes desce lá, ora com eles e tal, e é muito legal, muito legal. Fê, pra gente encerrar, se tu tivesse que dar as 2 palavras finais, assim, para os pais, o que tu diria, assim, como mãe agora? Não como a Fernanda, líder do departamento infantil, mas como mãe, o que é essencial nessa fase, principalmente dos pequeninhos? O que não pode se passar, o que não pode se perder? Vanessa, o que eu diria como mãe, né? Ali, Provérbios lá, 22, fala, né? Que a gente tem que ensinar, né? No caminho, né? A gente tem que andar no caminho com os nossos filhos. Dizer para onde ir é fácil, né? Mas eu preciso ensinar, né? E eu acho que isso é um ensinamento para nós pais hoje. Nós precisamos ensinar no caminho, estar junto. Não mostrar, filho, vai por ali, aqui e ali, tu vai te dar bem. Não. Esse é o caminho. O que é o caminho? Eu ler a escritura, eu testemunhar o que Deus faz, eu viver, como a gente já falou, tudo que a gente falou aqui, viver a palavra, tudo, viver, ter relacionamento, tudo isso. Tudo isso é um conjunto de coisas, né? Mas eu preciso mostrar para ele no caminho, andando junto com ele, sabe? Eu acho que isso é o principal, assim. Tem coisas, né? Hoje eu com 2 filhos percebo isso, assim. Que às vezes... Tipo a Lívia tem 17 anos. Eu ensinei para ela o caminho e agora eu preciso deixar ela andar no caminho. Mas eu sei que ela tem algo ali plantado. Foi o caminho. E o Caleb está nesse processo.
Então, se hoje eu pudesse dar um conselho para os pais, seria esse. Mas eu já cheguei, meu filho um pouco mais de idade na igreja. Eu acho que nunca é tarde, Vanessa. Nunca é tarde, sabe? Sempre é tempo de recomeço. Sempre é tempo. E hoje a gente precisa, né, se conectar como família mesmo. Porque é muito fácil. Eu vim aqui, ensino as crianças lá embaixo. Não. Me conectar com meu filho. Meu filho é jovem, meu filho é adolescente, enfim, uma criança ali com 9, 10 anos. Não. Eu preciso me conectar e mostrar para ele o caminho, andar com ele junto, né? Sim. Então é isso, eu acho que é a gente se voltar para o Senhor com os nossos filhos, né? Eles fazem parte disso, eles não são lá o futuro, não. Não, eles são hoje. São hoje, a gente precisa andar junto com eles nesse sentido. Amém, glória a Deus. Olha, recebido, Senhor, foi muito bom, muito bom. Passou rápido, mas já passou nosso tempo, mais de 1 hora conversamos. E o nosso intuito aqui, de novo, é te fazer pensar, é nos fazer pensar, né? Porque tudo que o Senhor vai ministrando, a gente vai, puxa, eu preciso. E se de alguma forma o Senhor ministrou o teu coração, seja na questão dos teus futuros filhos, seja nos teus filhos que tu já tem, que o Senhor, de alguma forma, use isso para te impulsionar a voltar-se para Ele. Porque o caminho sempre primeira coisa para a mudança é dizer, Senhor, eu quero, eu aceito, eu entendi. Então agora eu preciso do teu Espírito me convencendo, me ajudando nesse caminho, né? Que o Senhor, de alguma forma, continue ministrando o que começou aqui nesse podcast. Amém? E não esqueça de compartilhar com os teus amigos. Passa lá nas tuas redes sociais, compartilha, porque se Deus falou contigo, Ele pode falar com outras pessoas. Que essa seja uma ferramenta do céu para te edificar, para te trazer para mais perto do Senhor. E até uma próxima oportunidade, permitindo o Senhor.